Vamos começando, né, gente? Respeitando aí o horário de vocês. A gente já vai fazendo aqui uma introdução, porque a gente quer ser bem breve, objetivas, né, para apresentar a proposta de trabalho. Mas eu vou chamar isso que vai acontecer aqui hoje de uma proposta também de vivência, né? Chega de sobreviver. Precisamos viver e viver intensamente e com leveza. A nossa vida já é muito intensa. Que tal ela ser mais leve? Então, esse é o convite de hoje. E nessa vivência, a gente vai alinhavando aqui a proposição, a proposta para vocês, tá bom? Então, sejam muito bem-vindas. Anne, coloca aí esse videozinho de Tá introdução, bom, não pode. Pode que é passar que eu vou baixar o vídeo. Pode passar. de quem conseguiu fazer a inscrição. Então, todo mundo que conseguiu fazer a inscrição tá elencado ali nesse vídeo. Se por acaso não tiver um nomezinho aí de alguém que está aqui presente, no final vocês me alertam, ó, meu nome não apareceu aí nesse vídeo não, hein? Que a gente já acrescenta. Mas essas pessoas são pessoas que já me disseram algum tipo de sim. Ou sim para hoje, ou sim para processo. Quem disse sim para hoje está aqui. Então, a Anne pode compartilhar aí, para a gente já fazer essa introdução, que é o tempo que o pessoal também vai chegando, tá bom? Tá. O silencioso do mistério do amor. Fecho os olhos para ver aonde vou. O silencioso do mistério do amor. Fecho os olhos para ver aonde vou. Voar pelo infinito daquilo que eu sou. Desvendar o oceano interior. Voar pelo infinito daquilo que eu sou. Mergulhar no oceano interior, beija-flor, me leva. Beija-flor, desperta em mim. Beija-flor, me leva. Então, gente, sejam muito bem-vindos. Eu vejo você e eu vejo a força de cada um aqui para estar numa sexta-feira à noite querendo saber algo mais, não é? É o algo mais que impulsiona a nossa vida, a curiosidade de querer ir além, de não se contentar em apenas sobreviver. E é sobre isso. Isso aqui é uma experiência de vivência. Então, dadas as boas-vindas, para a gente otimizar bastante o tempo, a gente já vai diretamente para os slides aí da proposta que motivou nos encontrarmos aqui, tá bom? Eu acredito que a maioria que já me conhece, mas no decorrer dos slides eu vou me apresentando, tá bom? Seja bem-vinda, eu, Mônica Maria. Oi, Edilaine, saudade, Flozinha. Elba, Jussiele, Orvânia, Tiana, sejam todas bem-vindas. Delma, eu vejo você. Obrigada. Pode compartilhar, Anne, aí o slide. E já vamos juntos. Deixa eu ver aqui o chat.
Olá, tá mudo, tá ok agora? Eu, Mônica, ok, né? Pronto, vamos lá. Quem puder ir compartilhando aí com as amigas, vai chamando, que está começando só, dá para acompanhar. Então, gente, esse convite é para uma consultoria gratuita. Não é uma coisa que eu tenho feito com frequência, não é? Mas, graças a esse transbordar, a essa conexão com o sentimento de abundância, a gente consegue fazer isso, não é? Então, essa consultoria é uma proposta de troca, exatamente de um equilíbrio entre o dar e receber. Então, a proposta é que a gente trilhe aí um calendário de pelo menos 2 meses de consultoria, uma vez por semana, 40 minutos, para que a gente possa trocar essas experiências do estar em sala de aula ou em atendimento com crianças, para impulsionar uma vivência um pouco diferenciada do que a gente tem feito até agora. Ou seja, experimentar uma possibilidade nova, que é a possibilidade da alfabetização quântica, da educação quântica e a perspectiva holística. Então, pode passar, Anne. E a gente parte do princípio de que estamos todos conectados, não é? A ideia de que somos um. Para além de qualquer religião ou de qualquer sentido religioso, a gente sabe que existe um Criador, não é? E nós sabemos que também somos centelhas divinas dessa criação. E, portanto, estamos aqui num caminho de evolução. Agora, eu queria que vocês abrissem o áudio aí, quem puder compartilhar o que que para vocês significa essas duas imagens aí. O que que traz para vocês assim? O que que é essas duas imagens? A primeira azulzinha lá, essa outra mais escura, o que que vocês imaginam que seja? Quem poderia compartilhar? Vamos fazer aqui uma interação, tá? Não é um monólogo, não é uma aula, é um momento da gente compartilhar. O que é que chega para vocês? Vou logo perguntar aqui, a Tiana, a Mônica, quem poderia estar com o áudio aberto aí? O universo, os Qual das duas? neurônios, As eu duas? ve... não, o mais escuro eu penso, olha bem, os neurônios, pensamentos, eu acho que os dois. Eu falei universo, mas é pelo celular, não sei se dá para. Não sei. Tiana, você? Ok, Eu Ovânia, muito bom. me E aí, passa, Tiana? me passa energia, sentido de energia e centelhas, não sei. Vamos lá, vamos explorar. Quem mais? Não existe certo e errado, é o que a gente consegue perceber, tá? A Delma, quer arriscar aí, Elba? O que é essas duas imagens aí? O áudio. Esse azul aí parece ser as conexões neurais, e essa brilhante aí, essa aí embaixo, elas são as galáxias. Universo, universo. Eu também, ó, comigo aí, nós duas. Menino, que povo Vamos ver. aplicado, hein? Hein, Anne? Pronto, acabou a reunião, vocês já disseram tudo. Bom, gente, de É isso fato, mesmo? de fato, volta lá, Anne. Essa imagem é para a gente entrar no tema da quântica, porque essa palavra, por um lado, para quem já entrou no autoconhecimento, já escutou muitas vezes a perspectiva quântica, o que é o quântico, né? E o quântico, gente, nada mais é que o micro, a consciência do micro e do macro. E que tudo é energia e que somos um. Nós estamos todos conectados. Então, essa é a primeira imagem aí, azulzinha,
de fato, como a Delma disse, como a Orvânia também compartilhou, são neurônios, conexões neurais. Esses pontos brilhantes é aquela parte nuclear do neurônio. E aí tem aquelas pontinhas que fazem as sinapses, né? Todo mundo já deve ter em algum momento estudado isso. E o que fica para nós são pontos de luz. O que mais torna visível assim são pontos de luz. A luz se destaca. E a outra imagem, a mais escura, né? De fato, cada ponto de luz desse é uma galáxia. E uma galáxia tem vários sóis. Sol, estrelas brilhantes. Então, imagine, a nossa galáxia, a Via Láctea, é apenas uma dentre tantas bilhões de galáxias que existem. Então, vocês imaginem a nossa ínfima existência, a nossa pequenez em relação a esse universo todo, não é? Quem somos nós na fila do pão? Quem somos nós aqui no planeta Terra? Mas somos muita coisa, somos criaturas, criações e, ao mesmo tempo, co-criadores, porque temos também em nós o Deus, a centelha divina. O Deus não está fora, não está ali ou aqui, está em nós, está na natureza, está na nossa essência. Então, independente de religião, eu acredito que todas concebem essa ideia, né, da existência desse Deus interior, né? E a gente precisa estar conectado com essa nossa essência, porque imagina, um ponto de luz desse é uma galáxia que vai ter o seu próprio sistema, os seus sóis, o seu universo ali de planetas. Então, o micro, os neurônios estão, né, numa dimensão atômica, numa dimensão microscópica, e o macro. Então, essa ideia é a ideia que nos acompanha, né? É a real, é a nossa realidade. Ser micro e ser macro. Então, essa imagem traduz um pouco o que é a essência desse quântico. Porque tem gente que explica com tanta dificuldade, né? Com tanta profundidade. E, cara, é só olhar para que, se a gente aproxima aqui o microscópio, a gente vai ver o que é uma instância? Átomos. E de átomos, o nosso corpo é formado, e de átomos, tudo com T maiúsculo que existe no universo é formado. Ou seja, somos partes desse todo. Pode passar, Anne. Então, essas imagens aí é só para introduzir. E, no mais, dizer que nós temos uma ancestralidade. A nossa ancestralidade diz quem nós somos. 50% papai, 50% a mamãe. Então, para onde a gente vai, a gente leva essa existência, porque foram graças a esse homem e a essa mulher, e eu compartilho aqui com vocês, graças a esse pai e essa mãe é porque estamos aqui. Não é? Não fosse essa essência masculina e feminina, não existiria nós. Então, de logo, já agradecendo pela vida e honrando também os pais de cada um de vocês aqui. E quando eu olho para cada um de vocês, eu vejo também a força da ancestralidade de cada um de vocês. Então, é sobre isso também que estamos aqui, tá bom? Então, o primeiro aprendizado que a gente vai captar hoje aqui, se eu puder contribuir com alguma coisa para vocês, é que ninguém vem sozinho para a escola. Ninguém vem sozinho. E por mais que a gente não recorde quem nos levou, se foi a mãe, se foi o pai, se foi a empregada, o irmão mais velho, a irmã, um parente, por mais que a gente não recorde, nós sempre vamos acompanhados para a escola. Por quê? Porque a gente traz conosco a nossa ancestralidade. Eu vivia fugindo da ideia de ser professora.
Olha só, que interessante, não é? O que é que eu sou hoje? Já tentei fazer transição de carreira, já tentei ir para outras áreas, a gente acaba voltando para esse universo que nos conecta. Muitas vezes a nossa escolha profissional é em honra. Então, que possamos honrá-la, não é? Que possamos agradecer à nossa mamãe e ao nosso papai por ter nos conduzido até aqui. Ninguém vem sozinho para a escola. Somos 50% essa composição. E isso é sistêmico. E a gente vai entender mais. Então, a proposta da consultoria é também trazer o viés sistêmico, que não se confunde com processos terapêuticos. Outro dia eu recebi uma pergunta no meu Instagram de uma professora que disse assim: oh, o que danado é esse sistêmico? É constelação, é terapia na escola? Não. A pedagogia sistêmica, ela está aceitada quando ela acolhe as leis sistêmicas. E as leis sistêmicas, gente, são universais. Independente de eu acreditar, de não acreditar, elas vão acontecer para mim. É como a lei da gravidade. Se eu soltar esse aparelho, ele vai cair. Não tem como ele subir, porque estamos no planeta Terra, que tem sobre ele, exerce uma força, não é? Uma força exercida nele, que é a gravidade. Assim, tal são as leis sistêmicas. A lei do pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. Isso é muito interno. E aparece todas as atividades humanas. A ordem, existe uma ordem de precedência. E o equilíbrio, o dar e receber, o tomar, não é? E o entregar, e equilibrar as relações humanas. Então, a tarefa de ensinar e aprender, o convívio na escola, numa instituição de ensino, é um relacionamento humano. Obviamente, ele está sujeito às leis sistêmicas. E é a partir delas que também parte essa proposta de trabalho. Por isso que eu quis trazer esse tema aqui. Pode passar, Anne. Mas a gente vai aprofundar ainda, hoje é só um panorama. Além da perspectiva sistêmica, essa proposta também traz a perspectiva holística, onde a gente considera não apenas o cognitivo, mental, mas o corpo, o espírito. Quando a gente fala em espírito, é a alma, não é? É o que nos conecta com o estado de presença, com quem realmente nós somos. Nós não somos mãe só, trabalhadora, profissional, uma pessoa que tem um nome, uma identidade, um número. Nós somos uma consciência. Nós temos uma essência, espírito, no sentido de temos uma alma. Somos além do corpo. E as relações interpessoais é um outro eixo da perspectiva holística, e mundo-natureza, que é onde estamos e onde atuamos. Então, essa proposta de trabalho perpassa também esses eixos aí. Pode passar, Anne, porque compartilhar é entrar nesse fluxo de abundância, de transbordamento, não é? E o Criador, eu costumo dizer muito essa frase, nos deu uma missão única para todos nós, independente de religião. E é uma consequência fatal para toda a humanidade, que é a evolução. Evoluir é a nossa missão. O Criador nos deu também duas tarefinhas básicas: amar e servir. E se a gente ama e serve, e se a gente serve amando e ama servindo, a gente está alinhado com esse caminho de evolução. Então, o tema do autoconhecimento é algo presente dentro dessa proposta. Só para dizer e compartilhar com vocês. E isso traz leveza para esse caminho. Quando a gente se conhece, a gente aprende a lidar melhor com o outro.
inclusive. Porque a gente vê no outro quem nós somos. Quando a gente está muito agoniado com o defeito de alguém, pode procurar que ele está em você. Entendeu? É sobre isso. E aí, a gente tem um cronograma de encontros, um cronograma a ser construído, mesmo quem não esteja em sala de aula, como é o caso de Roseli, como é o caso da Ângela. Ângela está num cargo, né, numa função de visita a várias escolas. Isso traz uma amplitude, uma visão macro, né, do que acontece nas realidades. Então, isso é uma experiência muito rica para compartilhar. E aí, trazendo a proposição sistêmica, antroposófica, porque faltou um slide aí, que é a proposta da antroposofia, traz a consciência do ritmo, do ciclo, do cíclico, do que é cíclico na natureza, e é uma proposta do Rudolf Steiner, que trouxe a construção aí, os fundamentos das escolas Waldorf da vida, né? Então, essa é uma proposta da gente pensar a alfabetização à luz de uma proposta nova, uma proposta que conecta quem nós somos, o que a gente traz de bagagem, para que esse fazer pedagógico se torne mais leve, mais conectado, menos desafiador, que traga sentido para a nossa existência, que nos dê suporte para que a gente possa ajudar aquele aprendiz que está transitando ali no processo de ler e escrever, e para aquilo não ser dolorido, doloroso, penoso, mas que a gente possa trazer leveza para o processo. Então, se você, professora, professor, porque vai ter uns rapazinhos aqui que justificaram não estar hoje, mas vão chegar, quer leveza para a tarefa de ensinar a ler e escrever, aqui é o lugar. Porque eu e Anne estamos preparando algo muito, muito inovador. E que essa consultoria vai colaborar para lapidar o que vai ser uma própria cultura. Mas agora o momento é de troca, é de compartilhamento, é eu trazer a proposição de como você pode mediar ali a situação de leitura e escrita que deu certo para mim. Lá em 2019, com uma turma de 4 aninhos de idade, os alunos entraram nível de rabisco, não reconhecimento do sistema de escrita alfabética, chegaram ao final do ano como silábicos e alfabéticos. E que se eu passasse mais um ano com eles, com certeza a grande maioria sairia lendo, e não é só decodificando, mas na fluência de adotar a prática de leitura escrita como uma prática social na vida. Não apenas por uma questão escolar, mas que aquilo os empodere para desbravar a vida. E aí a gente entra na proposta holística, quântica, concebendo que a escola não é um lugar só de caixinhas. A hora da matemática, a hora da linguagem, a hora da ciência, a hora da geografia, não. É um lugar para viver, para experimentar todas as áreas, todo o conhecimento, junto e misturado, assim como é a proposta de algumas escolas que já existem por aí. Eu queria só pedir para a Roseli compartilhar essa experiência, né, esse experimento com o pessoal, para a gente ilustrar um pouquinho o que é uma consultoria, não é? Uma vez por semana, se encontrando, experimentando alguns exercícios, indo lá para a prática, aplicando com as crianças, voltando, compartilhando, reformulando, indo de novo, e esse vai e vem construtivo para criar algo realmente consolidado, que é a alfabetização das crianças de uma maneira mais leve, mais fluida, mais conectada. Então, fala aí, Roseli,
como foi nessa experiência da consultoria? Então, foi bem interessante, porque as coisas se encaixam, né? A gente não sabe nada no futuro, não sabe as situações, né, que vêm acontecendo na vida e de acordo com o nosso trabalho, com a nossa vivência, onde estamos, o que estamos, né, a preparação que estamos tendo. Mas, assim, eu bem forte, assim, porque eram duas turmas que estavam, como a Roselma falou, com um perfil muito parecido, né? Então, tinha 5 alunos de um que não estava alfabetizado e tinha outros 5 na outra turma que também não estava alfabetizado. E as professoras, elas falavam e a gente estava naquela angústia, porque desde o início do ano, né? Porque era uma turma de terceiro ano, mas quando eu fiz a prova de fluência com eles, ainda um ano anterior que fiz a prova de fluência, então eu percebi já que os meninos estavam num nível muito baixo. Então, infantil, né? Aí tinham entrado no primeiro ano, aí 2 anos de pandemia. Ou seja, no terceiro ano, onde os alunos não estavam, tinha uns que não estavam alfabetizados e tinha outros que estavam no processo. Então, o trabalho foi feito com uma turma nesse mesmo formato, a aula era feita, a atividade era feita no momento presencial com a professora, então sempre ficava uma professora de apoio, ou eu ia, outra menina da secretaria ia também para ficar com a turma por um tempo. Ela saía, tinha esse atendimento com a Roselma e depois voltava para a sala, finalizar o que foi de conhecimento no outro dia. Então, a professora, assim, depois relatando, ela vinha sempre comentando que estava muito bem, que tal, mas ela conseguiu perceber, assim, no dia da reunião que a gente teve já esse ano, aí, assim, foi bem notório a fala da professora, falar o quanto foi interessante, o quanto ela via como as crianças modificavam, como a palavra que ela falava mudava a recepção da criança, né? A aceitação. Então, eram atividades que ela foi vivenciando e que mostrou realmente o quanto as atividades sistêmicas influenciam, né? Então, quando uma semana dessa, uma professora perguntou, mas, Roseli, como ela vai trabalhar o português, a matemática, a geografia? Aí eu disse, olha, a gente vive em conflitos, né? Então, esses conflitos, muitas vezes familiar, então, às vezes, né, pela questão de vida mesmo, então é mais para vai abrir todos os caminhos das crianças, não vai falar só sobre a geografia, sobre as ciências, não. Vai trabalhar o ser, é um trabalho só a mente, se reconhecer, de se pertencer. Então, foi muito interessante, e para esse ano a gente está com todo o foco para tentar repetir, né? E agora de uma forma até com uma intervenção um pouco maior. Um pouco maior. Então, exatamente, gente, quando uma criança não aprende por algum motivo, porque a família não acompanha, porque esse menino dá muito trabalho, porque não tem disciplina, e a gente tem N justificativas para o não aprendizado do aluno. Mas nenhuma criança não aprende para fazer raiva ao professor, né? A criança não aprende por uma questão sistêmica. Para onde ela está olhando quando ela não aprende? Para onde ela está olhando quando ela se dispersa? Porque aprender é fácil, é leve. E se está penoso, ela precisa trabalhar esse interno. Porque quando a criança se alinha com essa proposição, quando ela olha para a sua ancestralidade, quando ela se concebe e trabalha também a dimensão ali da autoestima, tem vários fatores que vão agregar esse trabalho. Ela flui, ela flui. E esse trabalho, gente, é um trabalho que não é só com a criança, é com cada um que conduz o trabalho.